Mais uma vez, você que chegou agora, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma paz que excede o entendimento, uma paz que muda comportamentos, vidas, uma paz que enche os corações. Essa paz, a paz que habita no meu coração, é a paz que eu desejo a você. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, neste momento nós iniciamos, Pai, a meditação na Sua palavra. Estamos aqui, Pai, reunidos, não como uma atitude religiosa. Não estamos aqui apenas com o objetivo de dizermos para o Senhor que estamos aqui. Não, nós precisamos do Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós precisamos do Teu consolo, também da Tua exortação. Precisamos que o Senhor nos guie e nos oriente neste culto, nesta palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda, Pai, mais e mais de Ti. Oro em nome de Jesus. Amém. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema justiça e impiedade. Duas coisas. A primeira, superabunda no mundo. Ou melhor, a primeira está em falta no mundo, a justiça. E a segunda, a impiedade, ela superabunda nos dias de hoje. Como viver nesses dois extremos é a grande questão diária dos cristãos. Rapidamente nós podemos ser contaminados. Basta tirar os olhos da cruz e olhar para o mundo e você se contamina e se perde. Os exemplos maus nos parecem saltar aos olhos. E a única saída para nós parece a desesperança. As síndromes e os transtornos testificam o caos que estão os corações humanos em nossa sociedade. E a pergunta é: qual é a saída? Aonde firmar os seus pés? Onde depositar a sua confiança? O verso que ficou da semana passada é Salmos 12, verso 3 e 4, que diz: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? O salmista constatou a grave situação espiritual da sua época e a blasfêmia do pretenso povo de Deus, que tinha como agravante blasfemar contra o santo nome de Deus. Davi, o salmista, ele pede socorro, não a instituições, não a homens, mas ele pede socorro a Deus. O tempo de vida, as suas experiências com o Senhor e principalmente as Escrituras testificavam que o único porto seguro é Deus. Nele você pode confiar. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmos número 12. Salmos número 12. Como eu falei pela manhã, não seja preguiçoso. Leia a Bíblia. Leia comigo, acompanhe o que eu estou lendo. Assim diz a palavra de Deus, Salmos, capítulo 12. Ao mestre de canto, para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, pois, dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos.
quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza, a maldade, ela é exaltada. Palavra do Senhor. Senhor, mais uma vez oro, pedindo a Ti o espírito de entendimento sobre os meus irmãos e as minhas irmãs, que eles possam, Pai, extrair, receber de Ti um recado santo, direto do Teu altar. Peço sobre mim, Pai, a capacitação, que o Senhor fale através de mim como instrumento da Tua vontade. Oro em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje tem como título Certeza nas promessas. Só há uma forma de você continuar caminhando. Você confiar nele. Os ventos, eles vêm, os planos econômicos mudam, o ministro entra e sai, e se você não depositar a sua confiança em algo acima do que é humano, você vai desfalecer. Salmos como este mostram o contraste da vida espiritual no meio do povo de Israel. Tantos tinham apostatado da obediência ao Senhor, que para o justo é como se a piedade tivesse sumido totalmente. O salmista olhava para todos os lados e não via ninguém justo. O outro contraste nesse salmo é entre as palavras mentirosas dos ímpios e as palavras verdadeiras e infalíveis do Senhor. O primeiro verso que nós vamos ministrar nesta noite é Salmos 12, verso 5, que diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Que versículo forte. Um versículo que não sai da boca de Davi, mas um versículo que sai da boca do próprio Deus. A oração foi feita por Davi e foi imediatamente respondida. Não se dá nenhuma indicação como que essas palavras vieram para o salmista. É possível que tenha vindo através do ministério de um sacerdote, semelhantemente a, por exemplo, quando Eli ministrou a Ana, em 1 Samuel 1,17, Ana estava choramingando, balbuciando palavras que não eram entendidas. E o profeta olha para aquela mulher e fala assim: você está bêbada logo essa hora do dia? E ela fala: não, meu Senhor, meu coração está angustiado. E o profeta responde para ela: vai-te em paz. E o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. O Senhor ouve o coração angustiado. Um coração angustiado que é apoiado na palavra. Não é uma angústia normal. Não é um apoio normal. O apoio correto é a rocha. Ele ouve os filhos. Ele ouve os filhos e concede benefício aos filhos. Davi põe diante dos olhos do Senhor ele como a única causa da sua consolação. E o fato que Deus não permitirá que o perverso cause devastação sem fim e sem medida. Davi acreditava que aquele momento que ele estava passando era um momento. Não defina a ação do Senhor por momentos. Há momentos que parece que você está sozinho, mas você não está. Davi olha para este momento e ele sabe que o Senhor está lá. Salmos 1,5, ele diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
E não quer dizer que você não vai passar lutas, dificuldades, nem vai deixar de ter reveses. Mas Ele está com você. Para estabelecer com maior eficácia para si e para os outros a confiança nessa verdade, Ele coloca Deus falando. Não era Davi, não era um profeta, não era um sacerdote, era o próprio Deus. A expressão é mais enfática quando Deus é representado como se apresentando e declarando com os seus próprios lábios que virá pôr em liberdade o pobre e o oprimido. Deus, Ele não vai mandar alguém, Ele faz. Ele estabelece o livramento, Ele traz o consolo para você. Há também um forte ênfase no advérbio agora. Vou voltar a ler o versículo para você entender. Por causa das opressões dos pobres e dos gemidos e dos necessitados, eu me levantarei agora. A opressão ela já existia. A perseguição ela já existia. Só que o Senhor só naquele momento está se levantando. E isso é um ensino para que você saiba que mesmo que o Senhor, Ele tarde, segundo o teu pensamento, segundo o teu conceito, que Ele está demorando, Ele age no tempo certo, que é o tempo dEle. Quando for o tempo dEle, Ele vai dar o livramento. A gente vê situações como, por exemplo, Daniel na cova dos leões. Ele não foi privado da luta, mas o Senhor entrou com ele e fechou a boca daqueles animais. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados numa fornalha e o rei aqueceu 7 vezes mais, ao ponto de as pessoas que estarem segurando aqueles homens para jogar dentro da fornalha, eles morreram queimados. E aqueles homens andavam no meio da fornalha e quando se olhou para dentro, alguém perguntou: nós jogamos 3 homens aí dentro. Por que tem 4? Será que tem algum soldado aí? Não, os soldados estão ali mortos. A figura de Deus, Ele entra junto. Entenda que a ação de Deus é no tempo dEle. Quando, pois, as injúrias dos nossos inimigos nos deixarem desprovidos de toda a confiança humana, porque chega um momento em que você não suporta mais, lembremos-nos de que agora chegou o tempo de Deus executar a sua ação. Quando chegar o momento, seja no início, seja no meio, seja no fim da sua luta, Ele vai trazer o livramento. Uma coisa é certa, Ele não vai permitir uma provação sobre a sua vida maior do que você pode suportar. Pelo contrário, no momento certo Ele cria o escape. Por um caminho vem o mal e por 7 eles vão embora. E as bênçãos vêm por 7 caminhos para você. A resposta divina é mais que direta do que as nossas traduções podem transmitir, e nós temos a língua portuguesa ou inglês, qualquer língua, não consegue retratar fielmente o peso de uma frase como essa, em que Deus fala: eu agora vou agir. Acabou o problema. Li esses dias em Reis Crônicas, levantou um exército do povo de Israel de 200 mil homens contra 1 milhão do exército etíope ou sírio, com carros aparelhados, e o Senhor acabou com todos. Nenhum israelita morreu. O grito por socorro do verso 1, lembra do verso 1? Socorro, é seguido agora da certeza de que o Senhor está providenciando a salvação. Deus ouve o clamor de quem? Ele ouve o clamor dos fracos. Porque quando você é fraco, é que você é forte. Quando você exauriu todas as suas oportunidades, todas as formas de você resolver, aí Deus entra. Quando você fala: Senhor, eu não posso passar daqui, o Senhor pode ir para mim? Ele fala: tudo bem, eu vou. Salmos 9:19 diz: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Isaías 33:10, Deus novamente fala em primeira pessoa:
agora, ou agora de novo, agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Não é que Deus estava sentado, isso é uma figura de linguagem, que ele vai passar a agir. Ele, Deus, é o libertador dos oprimidos. Salmo 72:12 diz, porque ele, Deus, acode ao necessitado que clama, e também ao aflito, e também ao desvalido. Por isso que o Senhor fala, ore pelos órfãos, ore pelas viúvas. Quando eu peço sempre para o Sebastião orar pelos órfãos, ele fala, Senhor, abençoa a vida dos órfãos, de pais e mães vivos. Quantos filhos e quantas filhas que estão com os pais como zumbis nas suas casas. E a nossa oração vai para que Deus possa estar alcançando esses homens, essas mulheres, essas crianças, esses idosos, os forasteiros, aqueles moradores de rua. Essa doutrina também deve servir para produzir em mim e em você paciência e nos impedir de ficarmos angustiados, a fim de sermos reconhecidos que quando nós estamos na angústia, nós estamos na nossa preocupação e nós clamamos a Ele, nós somos contados perante aqueles que são os necessitados, aqueles que são os pobres de espírito, aqueles que Deus promete estender as suas próprias mãos. Somente quando Deus nos faz entender por sua própria voz que Ele será gracioso para conosco, é que podemos acalentar a esperança. Você tem que permitir que o teu coração se acalme perante o grande luta da segunda-feira que você terá que resolver. Você creia que Deus ele vai na frente. Estávamos ouvindo antes do nosso culto, através da internet, a música do Matos Nascimento, falando para soltar o cabo da nau. É interessante. Deus fala assim, deixa comigo. Faz a sua parte. Encerrou a sua parte? Deixa comigo. É verdade que Deus fala também aos incrédulos, porém eles são surdos. Eles não conseguem ouvir. E uma coisa agravante, mesmo quando Deus os abençoa, eles não conseguem identificar. Eles acham que é a força do seu braço. Eles, sem qualquer senso, não conseguem ver o agir de Deus. Veja o agir de Deus. Se você não está com o seu celeiro financeiro do jeito que você gostaria, emocional ou de saúde, se apegue no que você tem. Certa feita, um profeta encontrou uma viúva e ele falou, faz um pão para mim. E ela falou, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer esse pãozinho para mim e para o meu filho. E depois nós vamos aguardar a morte. E o profeta falou assim, confie em Deus. Faz primeiro para mim este pãozinho. E aquela mulher passou todo aquele período de seca e fome, sem padecer nada, simplesmente porque ela confiou em Deus. E os ímpios, eles não dão ouvido. E os ímpios fecham os seus ouvidos. Acham que a resolução dos seus problemas está apenas na inteligência. E você tem que usar a sua inteligência. Eu não estou te ensinando a ficar sentado sem fazer nada. Eu estou dizendo para você que você tem uma carta na manga. Você tem uma situação que você pode alcançar a todo momento através do nome de Jesus, que é o trono de Deus. E os ímpios? Os ímpios não. 1 Coríntios capítulo 1, versos 18, 19 e 20 diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Poderia dizer também, onde está o economista?
Onde estão os doutores da saúde? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Quando você declara atos de fé, o mundo olha para você e fala: você está louco, porque eles não ouvem. Deus declara que se erguerá para restaurar a segurança de todos os lados, daqueles que de todos os lados são cercados pelas redes e que muitas vezes são inclusive apanhados por elas. Elias, depois de passar um tempo de dificuldade, ele enfrenta os profetas de Baal, clamando ao Senhor. Pedro ficou preso, e a palavra de Deus diz que a igreja estava em incessante oração, e Deus mandou um anjo, e as cadeias foram quebradas, as portas foram abertas, e aqueles homens saíram. Paulo na cadeia, vem um grande terremoto, as portas se abrem, e aquele carcereiro, quando vê as portas abertas, ele pega a espada para se matar, e aí Paulo fala assim: não se mate, porque você não perdeu nenhum dos presos. Além disso, toda a família daquele homem se converte, e aquele homem também. Poderíamos falar também de Naamã, aquele leproso que veio, e tantas outras pessoas que quando clamaram ao Senhor, elas foram ouvidas. Salmos 12, verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes, e aí você tem que entender o que está acontecendo aqui. Se você pegar um minério de prata e você quiser fazer alguma coisa com ele, bruto, material bruto, você não pode simplesmente derretê-lo e fazer um anel, um brinco ou qualquer coisa. Porque se você fizer, a sujeira que está dentro daquele material, ela vai ficar exposta. Então pode ser que aquele anel, pedaço seja de prata e um pedaço de sujeira preta. Então é necessário que você pegue aquele material e coloque no fogo. E dentro de um cadinho, é um potinho de barro. Cadinho é um potinho que você coloca, em que ele vai aquecer, ele não vai perder aquele material, ele não vai absorver aquele material, mas o que vai acontecer é como o leite. Quando você pega um leite na fazenda, se você já teve essa oportunidade, quando você esquenta o leite, o que acontece é que a nata, a gordura, ela sobe. E eu lembro que eu não gostava de nata. Então a minha avó lá em Minas Gerais, ela colocava para esquentar o leite, e aí quando a nata ficava lá em cima, ela pegava e puxava um pouco com a colher assim, e aí enchia a caneca para mim, e eu tomava. Nesse caso, a prata funciona da mesma maneira. Você vai aquecendo a prata com calma, e aí conforme ela vai se tornando líquida, e você vai aumentando a temperatura, naturalmente a sujeira, ela faz o quê? Sobe. Aí o que você faz? Retira. Lembra que eu falei da minha avó? Retira toda a sujeira e escória. O que ele está falando aqui, ele está fazendo uma comparação, como de manhã nós fizemos a comparação da agricultura, ele está fazendo uma comparação do refino, em que você faz esse processo de refino 1, 2, 3, 5, 7 vezes, para que você tenha certeza de que esse material é extremamente puro. E na época isso era uma grande medida. Por isso que ele fala, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Tudo bem? O contraste das palavras do Senhor com as palavras dos enganadores, aqueles que trazem a mentira, aqueles que trazem a bajulação, é extremamente clara. De um lado, as palavras do Senhor são puras e purificadas 7 vezes. Do outro lado, palavras sujas. Palavras que não acrescentam em nada. Nessa palavra do Senhor não tem nenhuma escória. O nome dessa sujeira chama-se escória. E por isso, essas palavras do Senhor merecem toda a confiança. Salmos 19, 9 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e totalmente, e todos igualmente justos. Deus é infalível.
As suas palavras são fiéis. Não voltam atrás. Não são redutíveis. Você não pode reduzir, diminuir ou mesmo eliminar, porque as promessas do Senhor, elas são puras e são verdadeiras. Depois de contar-nos como Deus comunica a seus servos a esperança de rápido livramento, mesmo em suas angústias mais profundas, o salmista agora acrescenta, como apoio à sua fé e esperança, que Deus promete, que nada promete em vão, com o propósito de apontar o homem. O objetivo de Deus não é te frustrar. O que acontece é que você pede coisas que Ele não está falando que vai dar. Você não se dedica às Escrituras, você não se dedica à leitura. Então o que acontece é que você fica perdido. Você ouve homens e mulheres que dizem, você pode pedir que Deus vai te dar tudo e Deus não promete dar tudo. Pode ser que um dia você tenha abundância, pode ser que um dia te falte alguma coisa, mas Ele continua com você. Uma pergunta para você. Você crê na ação de Deus? Eu tenho certeza que no teu coração você diz, sim, eu creio. Alguns, talvez, nos seus lares tenham falado, sim, eu creio. E a pergunta é, por que será então que sempre que Deus retarda a sua assistência, e Ele faz isso, nós pomos em dúvida a sua fidelidade em relação às suas promessas. E rapidamente nós murmuramos como se Ele tivesse nos enganado. Não é isso que nós fazemos? Em relação aos nossos trabalhos, em relação aos nossos chamados, em relação à nossa paternidade, no nosso casamento, em todas as situações. Nessa semana, repreendi um pastor amigo meu que estava caidinho. E eu falei para ele assim, levanta a tua cabeça. Você é líder. Você tem que entender que o mesmo Deus que prometeu lá atrás é o mesmo Deus que vai cumprir agora. Eu vivi isso no início do meu ministério. A minha esposa lembra disso. Quando nós viemos para Brasília, ficar naquela dúvida, será que vai, será que não vai? Quando as coisas deram errado, a certeza no meu coração é o mesmo Deus que falou comigo lá em São Paulo, é o mesmo Deus que está comigo aqui em Brasília. E aí nós continuamos caminhando. Não há verdade que geralmente seja mais bem recebida entre os Deus que Deus é verdadeiro. Qualquer pessoa, se você perguntar, Deus é verdadeiro? A pessoa vai falar sim. Mas quão poucos são aqueles que verdadeiramente dão crédito ao Senhor em meio às dificuldades. As pessoas, elas dizem que confiam em Deus. Espera a luta. Espera o revés. Espera a dificuldade. Espera a falta de dinheiro. Espera a enfermidade assolar o seu corpo. E aí você pergunta de novo, você acredita em Deus? Poucos vão manter os seus lábios sem murmuração. Poucos. Portanto, sempre que alguma dúvida sobre a fidelidade das promessas de Deus te assaltar, invadir o seu coração, levanta uma arma, é a palavra, e fala, as palavras do Senhor, elas são puras. Decora esse verso 5. As palavras do Senhor, elas são puras. As palavras do Senhor, elas não voltam atrás. E aí o teu coração vai se acalmar. E cada vez que as ondas se levantarem, você fala, as palavras de Deus não voltam atrás. As palavras de Deus são puras. Em contrapartida, se as palavras de Deus são puras, as palavras dos homens, em especial dos enganadores, elas são apenas escórias. Aquela sujeira que está em cima e não serve para nada. Quando você ler uma notícia, quando você ver um jornal, e não é para você enfiar a cabeça num buraco e não se informar, não, você tem que se informar. Não, eu não vou ver jornal, não, veja. Leia, se interaja, entenda o que está acontecendo. Fala, Deus, as suas palavras são puras. As palavras dos homens são enganosas.
me dá o entendimento da verdade. Salmos 12:7. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrará para sempre. A mensagem do Senhor trouxe outra vez certeza ao salmista. A proteção aos justos será provida. De quem? De toda essa geração. De todas essas pessoas que não acreditam em Deus. Todas essas pessoas que lutam contra. Vi essa semana uma artista famosa dos Estados Unidos e ela falava assim: eu sou cristã, mas a minha mente é aberta, eu defendo o aborto. Engano. Marcos 17:17, Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Geração é um termo usado em sentido geral para um tipo de pessoa, um grupo de pessoas que partilham da mesma mente, da mesma ideia. Um grupo comprometido por interesses comuns, sejam bons ou sejam ruins. Nós vemos, há um tempo atrás, nós tínhamos os defensores do Lula livre, em que as pessoas elas não estavam preocupadas se era verdade ou se não era. A pessoa ela colocou aquilo como uma verdade e tudo que estava em volta totalmente desconsidera. Hoje nós temos uma situação semelhante com os seguidores mais radicais do presidente Bolsonaro, em que não importa o que ele faça. Então, num dia a pessoa ela é maravilhosa, ela é capacitada para o cargo, ela não concordou, comunista, morte. Esse radicalismo não leva a nada. Nós temos que olhar para o Senhor. Davi, animado de santa confiança, se gloria na infalível segurança de todos os santos, a quem Deus, que nem pode enganar nem mentir, confessa ser o guardião. O Senhor não mente. Ele não é homem para que minta. Então as promessas que Ele faz para mim e para você através das Escrituras, Ele vai cumprir. E Ele diz: eu guardo você. Eu protejo você. Eu vou na tua frente e guardo a tua retaguarda. O mundo naquele tempo era tão corrupto que Davi generaliza e põe todos, por assim dizer, num só pacote ou numa só geração. Além do mais, é de muita importância, uma vez mais, relembrar o que já declaramos, ou seja, que ele não está ali a falar de nações estrangeiras. Ele está ali para falar daquelas pessoas que se dizem povo de Deus. Tem um filme da década de 80 que falava assim, da Julia Roberts, que falava assim, dormindo com o inimigo. E o inimigo dela não era o ladrão, não era o policial corrupto, não era o traficante, não era o sequestrador, mas era o próprio marido dela. Às vezes o inimigo, ele convive no nosso lado, perto de nós. É importante que se observe esse fato com muita prudência, para que não nos sintamos desencorajados pela vasta multidão dos ímpios. Você olha para um lado e você não vê pessoas direitas. Você olha para a esquerda e você vê pessoas roubando. E o que acontece é que muitas vezes você desfalece. Então eu vou buscar socorro na igreja. E você olha na igreja e muitas vezes nós temos mais joio na igreja do que trigo. Alguns joios vão ser convertidos em trigo, mas uma parte não. Pessoas que confessam Cristo dos lábios para fora, mas o coração está cheio de trevas. Por menor que seja o número dos santos, você tem que ter certeza que Deus, Ele continua no controle. Deus será o seu protetor. E isso não é por um momento. Não é por aquela situação. Se você precisar de um auxílio jurídico e você contratar um advogado, você faz uma procuração para ele. E essa procuração ela tem uma validade. Depois aquilo perdeu a validade. Ou aquela ação acabou, ele não age mais em teu nome. Mas quando você faz esse pacto com Deus, Ele guarda a sua vida para sempre. Ele nos ordena esperar o socorro que procede dele. Não apenas uma vez,
não apenas um dia, mas em todo o tempo em que a perversidade dos nossos inimigos estiverem em oração. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, como o salmista fez, as vossas petições, pela oração e pela súplica, e sempre com ações de graça, reconhecendo o que Deus já fez. Quanto maior for o dilúvio, quanto maior for a dificuldade que te sobrevenha, Deus fala para você continuar firme e acreditando no agir dele. Nosso último versículo, Salmos 12, verso 8 diz: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza, a maldade, a perversidade ela é exaltada. Hoje, se você falar ou quiser fazer algo que é correto, vão zombar de você. Mas se você fizer algo de uma maneira errada e você se der bem, as pessoas vão falar como ele é esperto. Pessoas em meio à pandemia têm pego os respiradores que custavam, não sei, 15 mil reais, estão vendendo por 150 mil. Como eles são espertos. No início da pandemia, o álcool gel, que o pequenininho lá custava, sei lá, 5 reais, passou a 50. Como essas pessoas, elas são espertas. Como elas gostam de levar vantagem. É assim que o mundo fala. E é assim que você tem que ser chamado. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza, a maldade ela é exaltada. O Salmo, em sua conclusão, ele volta ao versículo 1, em que o salmista está pedindo socorro. Os ímpios estão circulando e se encontram entre os homens. No verso 1 se fala isso. O que é vil, o que é mal, é exaltado. No verso 8. O final do Salmo constitui um lembrete de que os crentes têm de perseverar em oração confiante. Ainda que a perversidade continue ou ainda que se prolifere. Eu tenho acompanhado alguns irmãos que fizeram solicitação do auxílio emergencial e foi negado. Saiba que Deus ele não precisa de auxílio emergencial para prover a sua casa. Ele pode usar, mas se ele quiser usar outra maneira, ele usa. Não desfaleça o seu coração. O final do Salmo constitui um lembrete de que os crentes têm de perseverar em oração confiante, mesmo que a perversidade continue, mesmo que a perversidade ela aumente. Nosso padrão não é do homem. Nosso padrão não é do mundo. O nosso padrão não é o nosso coração, mas o nosso padrão tem que ser aquele de Jesus, que sofreu nas mãos dos mentirosos, daqueles que o perseguiam, e no momento de maior dor, ele orou em favor da salvação deles. Lucas 23, versos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à esquerda e outro à direita. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. O Filho de Deus os abençoou. E eles, como ímpios, eles são surdos. Vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo. O mundo, ele não deixa de ser mundo. Mas nós, como filhos, pela sua maravilhosa graça, podemos deixar de pertencer daqueles que fazem parte deste mundo. Porque o que estava morto, você estava morto. Aquele que estava morto passou a ter vida, e vida em abundância. Amém, queridos? Amém, queridas? Vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e Teu cuidado. Agradecemos, Pai, porque Tu és maravilhoso. Mais uma vez, Pai, o Senhor nos traz uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de exortação. O Senhor consegue fazer, Pai, que um mix da Tua palavra para que ela alcance todas as áreas do nosso ser que precisam ser transformadas. E nós somos gratos por isso. Nos abençoa, nos guarda. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Tem um louvor para você. O irmão Cláudio gravou mais um hino. Ele tem nos abençoado. Obrigado, irmão Cláudio. O Senhor tem alegrado o meu coração. O Senhor tem alegrado o coração dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Tem sido uma bênção. Eu sei que é meio estranho cantar sozinho, mas o Senhor tem trazido alegria a nós. É bom ouvir a voz do Senhor. Essa semana, a Shirley ela compartilhou comigo um áudio gravado da nossa igreja. A gente ouvia algumas vozes desafinadas. E aí eu lembrei do Felipe quando ele falou para mim assim: Pastor Paulo, como é bom a gente ouvir o louvor da igreja, mesmo ele estando desafinado. Agora você desligou. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos tão meigo e sereno, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo enfim. Ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, rosto de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, pois assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus tal como ele é. Oh, Jesus, tal como
Louvo a Deus pela vida do irmão Cláudio, que nos abençoa com este louvor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma boa noite. Faça o seu lanche. Se alegre com seus familiares. E que tenha uma boa noite de sono e uma semana abençoada na presença do Senhor. Te amo. Fique com Deus. Deus abençoe. É porque fica bem no meio. Nossa, vocês ficam aí num debate as duas aí, eu não sei. É porque eu fico com agonia. E puxa para um lado e puxa para o outro. A minha mãe que queria mostrar o vaso dela. É isso mesmo. Só no fim que meu vaso apareceu. Nossa, que mentira, tava aparecendo o vaso com Apareceu o tempo inteiro o vaso. Só um pedaço. Não, é só um pedaço para aparecer, não é para todo mundo aparecer. Deixa eu levar, juro, quando descer leva coisa, tá? Deixa eu ver minha aula aqui. Até a Arlete entrou. Minha tia? É. A fala demora demais para começar. Quem falou? Hã? Quem falou isso? É? Ah, não, era de manhã. Você tá me mandando mensagem se meu celular tava aqui em cima? Tá? E eu deixo seu depoimento lá na comunidade do Facebook, o que você achou da série, também vou ficar muito feliz, beleza? Temas da aula de hoje. Ela já começou ou ela só tava fazendo introdução? Agora, muita gente perguntando, Sei lá. fiquei super feliz, Ela fala pra caramba. Por isso que eu tô perguntando. muito feliz em ver. Vamos lá. Temas da Ô mãe, o seu chocolate ficou lá embaixo, aquele lá que você me deu, sabe? Que eu senti não. Obrigado, Luli, pela sua presença no culto. Obrigado, amor. Ah, gostei da palavra. Me ajuda a poder ajudar a fazer para levar a mesa para lá. Por que você fica jogando cabelo no chão ainda? Cai. Cai. Fica jogando cabelo. Nossa, fica parecendo que depenava a galinha. Aí eu tenho que passar o aspirador umas 3 vezes pra recolher todo o cabelo que tem.